Boa noite, estamos aqui mais uma terça-feira para trazer um assunto muito bacana que a gente gosta muito de falar sobre isso e espero que vocês gostem também. Então, nós vamos falar sobre conexão com a natureza, como que isso nos beneficia ou como que isso acontece e o porquê que a gente tem que pensar nessa conexão. É tão importante aqui a gente fazer esse chamar o Moraes aqui para participar também. Estamos só aguardando aqui ele entrar. Boa noite, Sheila. Boa noite, Moraes. Boa noite, paz e luz. Oi, pai. Vamos lá, né? Falar um pouco da natureza, né? E como que a gente colocou, né, os benefícios que a gente encontra, né, ao estar em contato com a natureza. E assim, eu pesquisei algumas coisas, né, também para trazer, não é só o que a gente sabe assim de cabeça, né? Eu pesquisei algumas coisas e eu vou falar para vocês aqui. Primeiro que eu achei foi assim uma listinha, né, de 5 benefícios do contato com a natureza. Aí assim, o primeiro, ele fala que fortalece o sistema imunológico. E aí depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque eu também vi uma pesquisa, né? Foi nesse site que eu encontrei uma pesquisa feita pela Ming Kuo, uma pesquisadora da Universidade de Illinois, né, nos Estados Unidos. Então, não é algo que a gente está falando aqui, né? Tem pesquisas e muita informação, né, sobre esse tema, na verdade. Então, ela fala disso, né? Que fortalece o sistema imunológico, reduz o estresse também, né? E aí a gente fala, é porque ele reduz o cortisol, que é um hormônio que é o hormônio do estresse, né? Carol pode falar mais sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho. Existem realmente muitos estudos sobre isso e muitos estudos sobre a cor verde e como a cor verde ela faz com que o nosso cérebro ative outros hormônios que diminuem o hormônio cortisol. Então a gente vai liberando ali endorfina, né, e serotonina, que são os hormônios do prazer, e são esses hormônios que conseguem diminuir o cortisol. E aí isso dá uma sensação até de alívio, né? De estar bem consigo mesmo. Então, às vezes, a gente precisa ter esse olhar para o verde. Os pesquisadores, inclusive, em alguns locais onde é muito afastado, por exemplo, de florestas ou até mesmo de qualquer matinha ou gramado, eles fizeram alguns programas que tem a tela verde, o som, algo que é para você interagir em uma realidade virtual para que você consiga liberar esses hormônios. Isso de tão importante que é, né, esse movimento no cérebro mesmo, né? Boa noite aí a todos e todas que estão entrando. Estamos muito felizes com vocês aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Moraes quer falar mais alguma coisa desse verde antes de eu continuar aqui? Não, eu queria falar boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindo à nossa live da Escola de Desenvolvimento Humano Pertencer. Nós temos hoje um tema muito importante, como começaram a falar, sobre a conexão com a natureza. E nesse primeiro momento, eu vou falar só dois conceitozinhos, né? O que significa natureza, né? A palavra provém do latim natura, que significa qualidade essencial, disposição inata, né? Isso está no dicionário, né? É, também na verdade, o que existe independentemente das atividades humanas, como também um conjunto de elementos, né? Como mares, montanha, árvores, animais, etc. Agora,
ter uma conexão com a natureza não só te muda, ela te transforma por completo. É uma maneira maravilhosa de nos conectarmos com a nossa própria natureza, a nossa própria existência. Então, eu gostaria de dar a palavra para ela de novo, depois eu volto. Se eu só falar, Luiz Maria, veja se não é no seu celular o áudio, tá bom? Que o pessoal tá aqui falando que o som tá bom. Boa noite, Luiz Maria, um colega meu. Boa noite, Suelma, Sheila. Né? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Então, aí o outro item que eu vi foi melhora a saúde mental, né? Então, assim, quando você tem, hoje a gente até fala, né, uma selva de pedra. Tudo que você olha é concreto, né? E isso é muito nocivo para a gente, porque a gente não nasceu para viver no concreto puro, né? E não ter nada verde, não ter coisas coloridas, ser só pedra, ser só concreto. Isso deixa qualquer ser humano num estado de estresse. Então, quando você está em contato com a natureza, qualquer natureza, até um pouco de natureza, isso já ajuda você a melhorar a sua saúde mental. Então, assim, hoje, esse assunto da saúde mental é um assunto de extrema importância, porque muitas pessoas estão precisando de mais saúde mental, né? De olhar para isso, né? As pessoas estão com o emocional abalado, as pessoas andam muito nervosas, né? Então, tem uma série de questões envolvidas aí. E falar sobre o contato com a natureza, falar que o contato com a natureza ajuda nesse processo, poxa, é fundamental, né? Não tem como falar, então, de saúde mental se você não fala do contato com a natureza. Aí ela também colocou aqui que melhora a memória e aumenta a capacidade de concentração. E aí a explicação, né, vem. Caminhar em espaços arborizados faz com que o seu cérebro fique num estado contemplativo, né? Então, isso te ajuda a se concentrar, né? Já de cara. E aí, a partir... A Carol quer falar mais um pouquinho? Só pontuar duas coisas que a Rafa falou. A questão da selva de pedras, né? Então, quando a gente fala da questão do concreto, de vivermos nesse mundo com muitos edifícios e tudo, a maior parte dos locais são em cinza. E aí, no mesmo estudo, onde eles fizeram estudo com o verde, eles fizeram estudo do cinza. E o cinza é a cor que mais deprime os hormônios e que mais libera cortisol. Então, por isso que tem uma conexão direta com a questão da saúde mental. Então, a gente observar o que está, né? O que eu vejo, porque principalmente nós somos muito, quase que 100% visuais. Algumas poucas pessoas são menos do que isso, mas na maioria da nossa população é visual. Então, isso importa um nível muito alto, que a gente às vezes acha que é uma bobagem ou apenas um detalhe, e não é. E outra questão é essa da concentração, né? De você estar ali e ter um foco. Então, quando você tem menos cortisol, você está menos estressado, você consegue se concentrar melhor. Então, você tem um nível de atenção e de foco diferente de uma pessoa que está mega estressado. E isso vai levando a vários níveis até que a gente chegue ao adoecimento. Então, o importante sempre é olhar antes, né? A prevenção é sempre o melhor caminho. Quer falar mais um pouco, pai? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem, né, nos acompanhassem, né, nós vamos ter muita coisa para colocar, né? Hoje nós falamos um pouquinho, nós vamos falar um pouco, né, dessa conexão, né? Eu gostaria de dizer assim, né, nesse mundo nosso hoje, né, hoje é um mundo muito veloz, né, um mundo que precisa de muita rapidez, as coisas acontecem muito rápido, etc. e tal.
e nós não paramos um pouco para observar, né? E temos que ter a obrigação de construir, de trabalhar, de fazer, etc. e tal. E isso nos desconecta um pouco da própria natureza, né? Da natureza como é. E vai trazendo, como a Carol e a Rafa falou, vai trazendo algumas doenças. E umas doenças, por exemplo, a ansiedade, né? A gente não tem foco, né? A gente tem foco no futuro. Como é que vai ser meu futuro? A gente quer o futuro mais rápido, quer as coisas mais rápidas, quer o dinheiro mais rápido, quer trabalhar e ter as coisas mais rápidas. E nisso nós entramos em depressão, né? Porque a depressão vem aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que não está, ou aquilo que eu deixei para trás, né? E eu não tive tempo, né, para poder parar e levar as coisas, né, como eu deveria fazer. Eu não me reabasteci, né, na verdade, o meu corpo físico, meu corpo mental, meu corpo emocional, né? Eu não consegui ainda reabastecer. E isso me traz um peso no corpo, né? Um peso que eu não sei de onde é, que eu não sei de onde vem, eu não sei nem o porquê. E aí o cansaço, além do clima, né? O clima que está em nosso redor e que interage com o nosso corpo, né? E eu queria dizer assim também que nós precisamos dar uma paradinha, né? Fazer aquelas pequenas respirações. Por isso o nosso projeto tem os 3 pilares, né? Muito importante, que é o orar, vigiar e o agir. Vamos agir. Vamos falar um pouco mais dentro de um contexto melhor sobre esses pilares mais para frente. Já fica aí o spoiler. Com certeza a gente precisa entender que são várias coisas durante a vida que vão se juntando e fazendo com que a gente entre em estados depressivos ou estressantes, ansiosos, né? Que é o que mais a gente tem visto hoje em dia e o que está em todos os lugares, não só aqui, não só comigo, não só com você, né? Então, é algo que é muito amplo, é algo que está acontecendo em toda a nação brasileira. Então, primeiramente, a gente precisa entender da onde que vem essas frustrações, da onde que vem o cansaço, quais são as escolhas que eu faço no dia a dia, né? E aí a gente vai observando que isso a gente comentou lá na primeira live sobre autorresponsabilidade, né? Que a gente falou um pouco sobre essa questão das escolhas e de liberar um pouco mais isso. Então, se você não viu e quer saber um pouco mais sobre isso, veja lá a live também, que ela ainda está no nosso feed, tá? E também no nosso canal do YouTube, que agora a gente tem um canalzinho lá para disponibilizar um vídeos para vocês. Se inscrevam lá, galera. Então, isso, participem, né? Eu queria dar uma boa noite aí para o Juan. O Juan está aí dizendo que eu sou o cara. Não, nós somos os caras, né? Que nós somos as pessoas que estão aqui, né? Igual a você, igual a todo mundo, buscando esta conexão, né? Essa conexão com a vida plena, né? Para ter uma vida plena, é preciso ter o autocuidado, a autorresponsabilidade e essa conexão, né? Com a natureza, que é muito importante. Sim, é importante a gente está aqui na frente, né? Mas o que a gente traz, e principalmente a gente colocou o nome de escola, é para isso, é para que vocês também caminhem esse caminho e que daqui a pouco estão transbordando isso também para outras pessoas. Eu não quero falar muito spoiler, não, senão eu vou falar, né? A escola é isso, a escola de desenvolvimento humano, ela tem essa proposta, né? Essa proposta inovadora de tentar passar para as pessoas aquilo que nós buscamos, né? Nós buscamos ao longo das nossas vidas, né? Nós buscamos essa conexão, essa melhora, essa melhor
maneira de viver hoje, né? Dentro de tudo isso que nós falamos, desses contextos todos, mas nós conseguimos viver hoje com tranquilidade, abundância, alegria e leveza. Voltando ao tema aqui sobre a natureza, né, os benefícios. Aí, então, eu vi esse estudo, né, com esses benefícios, e aí eu fui buscar um pouco sobre essa pesquisadora, eu fiquei curiosa, né? Porque eu falei, gente, né, vamos prestigiar as pessoas. E aí eu encontrei aqui um TED Talk dessa Ming Kuo, que é o que eu falei que ela é da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. E aí eu assisti esse TED Talk dela, mas foi muito interessante. Então ela começa falando que no zoológico, antigamente, só tinha jaulas. Era só as jaulas e os bichinhos lá. Aí as pessoas do zoológico começaram a ver que os bichos morriam muito rápido. Mais até do que na, na vida, né? Assim, solto, né? Na natureza. Aí eles falaram, ué, mas a gente tá dando comida, tem comida, por que eles estão morrendo assim? Só que é muito caro, né, manter isso. Então, né, vinham outros bichos e tal, então tava muito caro. Eles tinham que rever essas posições. E aí eles começaram a estudar, a pesquisar, e aí viram que eles tinham que estar num ambiente propício para eles viverem. Então, ela já começa a palestra dela falando isso. Depois, ela fala que os animais em cativeiro, mesmo quando estão nas nossas casas, os nossos bichinhos, às vezes eles ficam agressivos, ou eles brigam um com o outro, ou eles, né, mordem ou arranham. Então, né, os animais em cativeiro que não tem nada de natural, eles ficam agressivos. E aí ela fala, né, guarda então essa informação. E aí ela foi falar, e os seres humanos? Como é que é para nós? Porque a gente se acha o mais inteligente de todos os bichos, né? Ou não quer nem ser bicho, né? E aí a gente se coloca numa posição perigosa, porque nós saímos do nosso lugar. Lembra que a gente falou sobre o lugar, né, na live passada? Como que estar no meu lugar me traz força e leveza. Então, até nisso, dentro da natureza, como que eu saio do meu papel? Eu não estou sendo gente, eu não estou sendo orgânico, né? Hoje a gente fala do orgânico, né? Eu não posso ser só artificial, eu não posso ser só aparelhos, eu não posso ser só o cinza, o concreto. Isso não dá para mim. Isso não é natural, né? A gente sai do nosso natural. Então, ela falou que eles fizeram uma pesquisa lá, e aí se chama assim, Chicago Public Housing. O que é isso? Eles fizeram uns prédios, e aí ela até mostra a foto, né, de cima, e tem algumas casas tem mais verde, tem mais árvores perto, e outras não. E são complexos de prédio. Então, eles pediram para os pesquisadores irem até as casas das pessoas e perguntaram sobre coisas do dia a dia, como eles resolviam os problemas, como eles resolviam seus conflitos. Então, eles descobriram que as pessoas que moravam perto do verde tinham mais soluções, elas buscavam, elas tinham mais repertório. Então, elas podiam falar assim: ah, quando eu tenho um conflito, eu busco uma terceira opinião. Quando eu estou com conflito, eu busco refletir, eu busco. E elas tinham, então, esse repertório. Mas mesmo assim, eles ficaram assim: ah, não sei se é verdade, não. Porque eles são pesquisadores, né? Eles têm que estar sempre buscando as perguntas, né? Então, eles foram na polícia e pediram para eles, né, como que era isso para os agentes, né? Como que lá na polícia era isso para eles, né? E aí eles confirmaram todas as informações, que os lugares que tinham mais problemas, mais violência, eram aqueles mais afastados do verde. Então, olha isso, olha a influência, né?
E aí ela começou a ver, fizeram outra pesquisa, pegaram crianças com TDAH, né, que é o que mais tem hoje, né? Muitas crianças. Hoje acho que não existe uma sala de aula que não tenha 3 crianças com TDAH. Isso no Brasil, e a mulher estava falando lá dos Estados Unidos, né? Então, está em todo lugar. E aí ela fez esse experimento, pegou as crianças e levou para uma caminhada, no parque e outras caminhadas em lugares que não tinham verde. Depois disso, eles levavam as crianças para a sala de aula e aí tinha um pesquisador lá para avaliar a concentração dessas crianças. Mas o pesquisador não sabia aonde essas crianças tinham sido levadas, porque elas eram levadas alternadas, não sabia, né, como que foi isso antes, ele só recebia a criança na sala. E aí ele foi anotando e viu que as crianças que estavam lá no verde, elas conseguiam ter mais concentração, mesmo as com TDAH, né? Então eles descobriram que fizeram testes, né, com essas crianças e que tinha uma enzima lá que era o mesmo princípio que tem a Ritalina. Então, veja bem, a gente está dando remédio para as crianças, outra coisa não natural, né? E em vez de estar ali com a natureza, que é muito mais barata, né? E muito mais simples. Então, assim, gente, natureza é vida. Então, olha quanta saúde ela proporciona, né? E aí ela fala também sobre a diabetes, porque lá nos Estados Unidos é o que mais mata, diabetes e obesidade. Então, olha só como que a natureza ajuda até com isso, né? E aí ela também mostra que as áreas mais ricas são mais arborizadas. E ela falou isso no mundo inteiro. Ela falou em São Paulo, ela citou São Paulo. Ela falou aqui em Nova York, não sei aonde, falou várias cidades do mundo, ao redor do mundo. Então ela falou, isso não é novidade, a gente sabe que os mais pobres estão em situação de vulnerabilidade até com relação a isso, né? E aí ela fala, mas dá para fazer, dá para levar planta e árvore para os lugares, né, com menos acessibilidade ali, né, mais pobres. Então, ela falou que dentro disso cai pela metade o número de mortes de pessoas, porque elas conseguem ficar mais fortes apenas por estar em contato com a natureza. O sistema imunológico, que foi o primeiro item que eu falei, ele vai lá nas alturas, porque aí ele consegue te proteger. Porque a gente precisa do natural, a gente precisa do verde, né? E aí ela fala, então tá, vamos dizer que você não tem a possibilidade de caminhar num parque, de ter mais contato. Aí ela disse, gente, mesmo assim, quando você tem, por exemplo, você vai lavar sua louça, você tá de frente com uma janela que tem verde. E já reduz níveis de estresse, já faz todo esse processo, já ajuda. Ela falou, mexer com terra por 5 minutos, você já obtém vários resultados. Quanto mais verde, melhor. Mas mesmo aqueles 5 minutos, você já tem um resultado na sua saúde e no seu bem-estar, né? E também ela falou, você pode ver na internet fotos de natureza. Então, até isso te leva para um lugar de mais saúde. Então, às vezes, a gente passa muito tempo na frente das telas, e aí o que você está vendo, né? Já pegue esse pensamento, né? Essa reflexão. E tudo isso é alimento, né? Então, do que você se alimenta? Então, todas as telas que passam por você, todo o muro que passa por você, as paredes,
Então, tudo isso são formas de alimento visual. E isso faz conexões cerebrais específicas. Então, eu tenho que saber o que eu estou me alimentando, inclusive no visual. E às vezes, principalmente, porque, como eu falei anteriormente, nós somos muito visuais. A todo tempo eu estou olhando para as coisas, eu estou vendo aquilo e me alimentando visualmente de tudo. Então, eu tenho que entender, e aí isso faz parte também da autorresponsabilidade. Qual é a minha autorresponsabilidade sobre aquilo que eu me alimento visualmente? Ai, quer falar? Eu queria fazer depois uma meditação para a gente entrar um pouco nessa vibração da natureza. Eu gostaria de dizer assim que, como a Carola falou da autorresponsabilidade, né? A gente falou do autocuidado, né? Isso é um autocuidado, né? Esse olhar para nós, né? Rafaela, eu queria também fazer uma pequena conexão com a natureza, né? Se você quiser fazer agora, e depois eu faço de novo outra parte, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, pessoal. A gente vai endireitar a minha coluna. Sentar confortável, respirar profundo. Entrar nessa conexão com você, com a sua respiração. Então, inspira, grandão. Solta o ar devagar e relaxa. Mais uma vez, inspira, grandão. Solta o ar devagar, relaxando o seu corpo, sua mente. Última vez, inspira, grandão. Solta o ar. Envia um comando gentil para o seu corpo, para ele relaxar. Perceba-se neste lugar, sentado, os pés firmes no chão. Direita a coluna, a cabeça alinhada com a coluna, paralela ao solo. Nesse momento nós estamos conectados, conectadas. Então nós podemos imaginar que nós estamos juntos, caminhando em algum lugar junto à natureza. Algum lugar que o seu coração trouxer para você agora. Pode ser cachoeira, pode ser um parque, pode ser uma mata com uma clareira, pode ser o mar. Visualize você nesse local, sentindo a brisa no seu rosto, sentindo-se seguro, relaxado, relaxada, tranquilo, tranquila. Respira o ar puro que tem aí, perto de água, perto de mato, o verde. Aproveita esse momento para descansar, para recarregar suas baterias. Quantas coisas você fez hoje? Tá tudo certo. Imagina agora que tudo isso que você passou, esse estresse, tudo, é uma capa bem pesada nos seus ombros. E neste momento você tem a oportunidade de soltá-la. Então imagine que você solta esse peso, você larga ele no chão. Você se sente mais leve,
mais tranquilo. Ouçam o som dos pássaros. Olhe para as flores, para as borboletas. Ouça o barulho da água, do mar, da cachoeira, um riacho. Se conecte com essa água. Coloque os pés na areia, os pés na grama e sinta-se conectado com seus pés firmes no solo. Sinta a força do elemento terra, te dando solidez, te dando base, aterrando. Sinta a água passando pelo seu corpo. Se banhe nessa água límpida e pura. Imagine que essa água vai te limpando, limpando os seus órgãos, sua cabeça, deixando os seus ombros mais leves. Sinta essa leveza. Aprecie esse momento. Neste momento, você vai para o sol para se secar e você sente a luz dourada do sol na sua pele, te enchendo de energia. Você se sente muito bem, energizado, energizada. Você agora se despede desse lugar, sabendo que você pode voltar aqui quando você quiser. Esse lugar faz parte do seu espaço sagrado. E você pode voltar então. Esse lugar é seu. É o seu lugar de descanso, de conexão. Então, aos poucos, vai sentindo os seus pés, suas mãos, vai voltando para cá, para aqui e agora. Vai mexendo um pouquinho os braços, as pernas, a cabeça. Quando você estiver pronto, você pode abrir os olhos. Eu queria que vocês colocassem aqui quais foram os lugares que vocês viram, que vocês escolheram estar. Cachoeira, se foi praia. Coloca aí. Estão bem? Foi bom o exercício? Conseguiram visualizar? Agradecer a partilha aí do Luiz Maria, que colocou, né? Quando ele se tornou Maravilha. terapeuta, viu de uma forma diferente, né? E realmente, isso transforma a nossa forma de ver a vida. Boa noite, Transforma o nosso olhar. Patrícia, boa noite. Auri, boa noite. Auri. Poeira, que delícia. Deu para até para diminuir um pouco o calor aqui, né? Tudo bem? Foi bom? Coloca aí nos Bom. comentários. Nós temos agora o canal, né? Nós temos o canal do Telegram, né? Nós temos o YouTube, nós temos aqui também, né? Vocês podem comentar, sugerir, perguntar, né? Fique à vontade que nós vamos olhar e nós vamos responder um a um. E aí a gente tem um canal no Telegram, né? No Telegram. E aí, se vocês estiverem lá no grupo, aí eu posso gravar um áudio também. Aí vocês podem fazer mais vezes, né? Porque é importante a gente ter esse momento, né, de reflexão, de pausa mesmo, de descanso.
né? Como é que faz para entrar no grupo? Você fala. Olá, Nora! Que bom ter você aqui. Para Maravilha, boa noite. entrar no grupo do Telegram é só mandar um direct pra gente aqui na Escola Pertencer. Quero entrar no grupo que eu envio o link, tá? Que é só para as pessoas que realmente seguem a Escola Pertencer, nossos conteúdos, que lá a gente vai dando uma aprofundada. Tem todos os dias, né? Todos os dias a gente tem mensagem lá no grupo, tem desafio de meditação, então quem puder ir participar é muito bacana. E agora, Moraes? Moraes? Bom, depois dessa reflexão, dessa meditação pequena, curta, mas muito importante para dentro de nós, nessa conexão, eu também gostaria de fazer, né, mais uma prática, né, porque como nós falamos, né, nós temos não só o blá blá blá, a teoria, etc., mas gostamos de colocar na prática para que vocês consigam enxergar aquilo que nós estamos enxergando, né? A partir do momento que nós vamos aprendendo, nós vamos praticando, nós vamos sentindo as mudanças, né? O meu colega ali, Luiz Maria, falou assim, depois que me tornei psicanalista, me tornei terapeuta, ele conseguiu ver algo diferente na sociedade, algo diferente nele mesmo, né? E isso faz a diferença quando nós temos essa conexão, né? Conexão com a vida, conexão com o mundo, conexão com a natureza, né? Então eu gostaria de começar, né, já colocando uma musiquinha aqui, né, para poder a gente ouvir. Não sei se vocês estão ouvindo. Sim. Então, ótimo, bacana. Então, eu gostaria também de que vocês aproveitassem, né, esse momento de paz que vocês estavam aqui, né, para retomar essa paz, né, respirando confortavelmente, né, bem confortavelmente. E eu queria que vocês fechassem os olhos. Observe esse movimento do ar. Entrando pelas narinas, enchendo o peito e a barriga. Segura um pouquinho e solta pela boca devagar e confortavelmente. E imagine agora, na sua tela mental, você olhando você. Você está inteiro nessa sua tela mental. Neste momento, você se transforma numa chama. Uma chama de fogo. Observe as cores. Do amarelo, do laranja, do vermelho, um fio azul. Sinta o calor. Sinta a tranquilidade. Sinta a leveza. Sinta-se bem confortável como uma chama. Agora, nesse momento, você se sente sugado. Algo está te puxando. Puxando rápido. E você vai para o centro da Terra. Dentro desse magma imenso. Desse fogo imenso. E essa minha chaminha se conecta com esse fogo. Com esse magma, com esse líquido quente e incandescente. Eu me conecto
Eu sou esse sol interno da Terra. Ele está limpando todas as energias negativas, todos os pensamentos, todos os sentimentos, e equilibrando cada vez mais. Essa força ígnea que tudo transforma, aquece e ilumina. E você tem essa consciência que é parte dela, que é ela. Pulsando igual ao coração no centro da Terra. E a cada pulsar, você percebe a força transpassando a Terra e indo além da estratosfera, levando luz, calor, transformação para tudo que está no sistema solar. Neste momento, você sente algo diferente. A velocidade diminui muito rápido. E você não quer sair dessa amplitude que é. Mas essa força está me parando. Mas eu tomo uma outra consciência. Eu começo a perceber que neste momento sou terra. Com esse elemento terra, como esse elemento terra, me sinto firme, forte, determinado, objetivo, prático, estruturado. Eu, nesse momento, sou mineral, sou terra, sou tesouro, como ouro, diamante, esmeralda. A força ígnea transformou em diamante. E nesse momento, eu começo a perceber uma outra mudança interior. E a minha consciência de terra vai para a água. Agora sou água. A minha força de intuição, meu instinto, ignorando o racional, me sinto firme, líquido. As emoções profundas, como o elemento água, vou percorrendo os caminhos mais discretos do mundo. Eu capto o ambiente, sinto, luto por meio da imaginação. Agora outra mudança. Do elemento água para o elemento ar. Agora eu sou muito mais veloz, leve, forte, gostoso como a brisa, experienciando todas as temperaturas, indo da expansão para a condensação, da condensação para a evaporação, em poucos segundos, dançando alegremente no espaço. Tenho a consciência de uma importância nas comunicações, nas trocas de paz. Esse elemento eu tenho consciência das relações humanas, das relações com o todo. A capacidade de pensar, estabelecer relações entre as coisas ficam mais forte. Agora, sentindo uma outra transformação. Somos muito mais sutis. Uma substância que preenche
todo o espaço do universo. Sinto que temos tudo. Nós somos considerados como meio de transmissão, propagação da força cósmica. Na minha consciência, eu tomando essa consciência de ser, neste momento, a matéria-prima sutil, o éter, o plano universal. O quinto elemento que deu origem a todos os outros elementos e toda a natureza, que gera todos os imutáveis e perfeitos corpos celestes. Somos co-criadores. Estamos completamente conectados com o fogo do universo. Vou contar de 1 a 3. No 3, nós estamos livres, conectados, criando e co-criando tudo ao nosso redor. Estaremos aqui de volta, completamente ciente da minha condição de ser humano completo. 3. Vamos voltando, voltando, voltando. 2. Estamos relaxando, abrindo os olhos, sentindo toda essa força dos elementos. 1. Abre os olhos e fiquem à vontade para entrar nos grupos de comunicação com a escola pertencer. Como falei, sugerir, compartilhar, escrever o que sentiu, perguntar, solicitar. Nós estamos à sua disposição. Paz e luz. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui sempre e até a próxima terça-feira e nos vemos nos grupos também. Então, quem quiser novamente participar do Telegram, manda direct pra gente. Quer participar do grupo. E aí eu mando o link específico para aqueles que realmente querem se aprofundar nesses conteúdos, tá certo? Espero vocês. Até a próxima terça, ao vivo. Mas a gente está sempre aqui. Então, siga lá o Instagram, o YouTube, os stories, que a gente está sempre aqui postando conteúdo para vocês. Até a próxima. Agradecemos. Tchau, tchau. Boa noite, até a próxima. Eu estou bem leve.